Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. É com muita alegria que eu venho dividir com os irmãos mais uma porção da palavra de Deus. Enquanto o Senhor não nos concede a graça de poder voltar a adorá-lo no templo, né? Enquanto Ele não nos concede a graça de voltar a prestar culto ao nome dEle na igreja, nós vamos por aqui mesmo, falando da palavra e glorificando o nome dEle, né? Esse é o tempo que o Senhor nos deu, então nós vamos fazer dessa forma. Eu queria te convidar a abrir tua Bíblia no livro de Josué, capítulo de número 5, irmãos. Livro de Josué, capítulo de número 5, nós vamos ler do versículo 13 até o versículo 15. Livro de Josué, capítulo 5, versículo de número 13. Está escrito assim: sucedeu que, estando Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou, e eis que se pôs em pé diante dele um homem que tinha na mão uma espada nua. José se aproximou dele e disse-lhe: és tu dos nossos ou dos nossos inimigos? Disse ele: nem uma coisa nem outra, mas venho agora como príncipe do exército do Senhor. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e adorou e disse-lhe: que diz meu senhor ao teu servo? Então respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué: tira os calçados dos teus pés, porque o lugar onde estás é santo. E Josué assim o fez. Irmãos, nós conhecemos a história, e aqui o texto está falando sobre Josué. O capítulo 5, ele começa a falar que Josué, naqueles dias, o nome de Josué estava sendo falado nos 4 cantos de Canaã. O texto diz que os reis de Canaã, eles estavam aflitos, amedrontados de ouvir tudo o que Deus estava fazendo através de Josué e através do seu povo, o que Deus estava fazendo com mão poderosa para abençoar Israel. E a Bíblia diz que houve um temor dos homens daquele lugar. O nome de Josué estava sendo temido pelos feitos que Deus havia feito através dele. E a próxima conquista de Josué agora seria Jericó. Josué, junto do exército de Israel, eles iriam tomar Canaã, se apropriar da terra que era deles, feita por promessa a Abraão por Deus. A próxima conquista de Josué seria uma grande conquista. Jericó, uma cidade rodeada por suas muralhas, uma cidade bem defendida pelas suas muralhas. A próxima conquista de Josué seria Jericó. E Deus, sabendo que seria um grande feito por parte de Israel destruir Jericó, antes que acontecesse o grande dia da queda dos muros de Jericó, Deus, ele se manifesta a Josué. Deus se revela a Josué. E Deus tem um propósito na manifestação da sua presença. Ele tem por propósito trazer ao coração de Josué, de recordar o coração de Josué algumas questões. E é sobre isso que eu quero falar essa noite, inspirado pelo Espírito de Deus, compartilhar com você o que Deus queria falar com Josué naquele momento. Os versículos que eu li
A gente vê Deus fazendo aliança com o seu povo. Josué, ele leva todo o seu exército para a circuncisão. Todos os homens de Israel que eram guerreiros, eles entram nesse processo de circuncisão. E ali a gente vê Deus restabelecendo a sua aliança com o seu povo para poder levar esse povo a grandes conquistas. E quando isso está prestes a acontecer, a Bíblia está dizendo que Josué, ele viu ali ao pé de Jericó, ele viu um homem que tinha na sua mão uma espada. Irmãos, e Josué, a primeira reação que ele tem é de aproximar-se desse homem e fazer-lhe uma pergunta. Ele diz: você é por nós ou pelos nossos inimigos? Josué, ele se aproxima diante daquele homem que estava ali e ele diz: você é por nós ou pelos nossos inimigos? E Deus queria revelar algumas coisas ao coração de Josué, porque Deus, ele tem um cuidado de revelar para nós com antecedência as coisas. Deus, ele é um Deus de prevenção. Deus, ele nos orienta, o Senhor nos resgata, o Senhor nos lembra todos os dias para nos prevenir dos nossos fracassos, dos nossos erros, dos nossos pecados. O Senhor todos os dias bate a nossa porta de uma forma preventiva, porque o Senhor sabe que a prevenção, ela é melhor do que a correção. A gente sofre mais quando somos corrigidos. Foi assim com os nossos pais. Os nossos pais nos orientavam a não fazer determinada coisa, e nós, na nossa teimosia de menino, a gente teimava com os nossos pais, e ali nós sofríamos a punição pelas nossas ações, e a gente era corrigido. E geralmente a correção era uma cinta boa, era um chinelo havaiana bom, que nos fazia refletir sobre as nossas ações. E com Deus, irmãos, não é diferente. O Senhor primeiro nos orienta para agirmos da melhor forma, para nós não sermos depois repreendidos pelo Senhor. Então o propósito da manifestação de Deus para Josué nesses versículos era preventiva. Deus estava trazendo para Josué um pensamento, uma forma com que Josué refletisse para se prevenir de algumas coisas. Irmãos, imagine o nome desse homem sendo temido por toda Canaã. Eu imagino a vaidade batendo no coração desse homem todos os dias. E Deus queria prevenir esse homem de ceder aos pensamentos vaidosos. Então Deus se revela para alinhar o coração de Josué mais uma vez com a sua vontade. A primeira pergunta revela o coração de Josué. Josué pergunta para esse homem: você é por nós ou você é contra nós? Josué está dizendo: você está defendendo a minha causa, a causa do meu povo, a nossa causa, ou a causa dos nossos inimigos? Você veio para combater, para lutar por nós, junto com nós, ou você veio para lutar pelos nossos inimigos? Isso revela o coração de Josué. Josué estava empenhado em defender a sua própria causa. Irmãos, a primeira coisa que Deus ele queria tratar no coração de Josué, irmãos, é que nós nunca devemos lutar por nós mesmos. Josué estava dizendo: você é por nós ou pelos nossos inimigos? Aquele homem, ele diz: nenhuma coisa e nem outra, nenhuma causa e nem outra. Irmãos, um grande erro da igreja dos nossos dias é lutar as suas próprias causas. Nós não devemos lutar, irmãos, por nós mesmos. Nós precisamos ter um entendimento, irmãos, de que nós somos cooperadores de Deus. O Senhor, ele nos incumbiu de uma missão. O Senhor, ele colocou no nosso coração a sua palavra. O Senhor despertou em nós um desejo de andar na sua presença, mas tudo isso tem um propósito, é que nós cooperamos com ele para aquilo que ele quer fazer. 1 Coríntios capítulo 3 versículo 9 vai dizer exatamente isso. Nós somos cooperadores do Senhor.
A gente vai ver Paulo orientando a igreja de Corinto e ele está dizendo, não adianta um dizer que é de Paulo, outro dizer que é de Apolo, outro dizer que é de Cristo. Ele estava dizendo, nós não precisamos viver a nossa vida defendendo as nossas questões, defendendo as nossas lutas. Nós não precisamos tomar partidos nessa terra, porque Paulo ele vai dizer para a igreja, o que planta, o que rega, o que colhe, todos eles estão trabalhando para Deus. Então, irmãos, o Senhor ele estava dizendo para Josué naquela noite, Josué, você está equivocado, achando que essa luta é tua, ou que ela é dos teus inimigos. A luta que Josué estava travando naquele lugar era a luta de Deus. Deus velando pela sua palavra para fazê-la cumprir, Deus velando pelas suas promessas para fazer a promessa cumprir, e Josué ele era apenas um instrumento de Deus para executar a vontade dele. Sabe por que muitas coisas nós não vemos acontecer, irmãos, diante de nós? Porque estamos defendendo os nossos interesses, deixamos de defender os interesses de Deus, deixamos de lutar a luta de Deus. Muitas vezes estamos falando, estamos fazendo, mas o que move o nosso interior não é a glória de Deus. O que move o nosso interior é o nosso interesse, o interesse pelas nossas próprias causas, o interesse por aquilo que eu preciso. Quantas mulheres estão orando hoje pelos seus maridos, pela conversão do seu marido, não porque estão interessadas na salvação desse homem para a glória de Deus, mas quer se livrar do sofrimento que esse homem traz para casa. Quantos homens estão orando para a conversão de suas esposas, de suas mulheres, de seus filhos, porque não aguentam o sofrimento dentro do lar? Isso não é errado, mas a motivação às vezes ela é errada. Nós queremos muitas vezes mostrar para Deus o que Ele deve fazer, porque estamos querendo nos aliviar das nossas dores, das nossas questões, e estamos nos aproximando, lutando uma questão em nome de Deus, mas é uma causa nossa. Nós fomos chamados pelo Senhor para sermos cooperadores do Senhor, para executar a vontade de Deus para a nossa vida. A Bíblia vai dizer, buscai o reino de Deus e a sua justiça. Nós somos orientados pela palavra de Deus a servir a Deus, a honrar a Deus e não a nós mesmos. João Batista, nas suas pregações, ele dizia que diminua eu para que o Senhor cresça. Josué, ele estava dizendo, Senhor, para aquele homem, se é por nós ou pelo inimigo? E a resposta daquele homem traz e revela o coração de Deus, nenhuma coisa nem outra. Eu sou um representante de Deus, eu sou o comandante dos exércitos de Deus. Ele estava dizendo para Josué, Josué, eu estou aqui para lutar a causa de Deus, eu estou aqui para lutar a luta de Deus. Não era a luta de um povo, não era uma luta de uma nação contra uma nação, era um Deus que havia feito uma promessa para um povo de que lhe daria aquela terra. Então era Deus executando aquela promessa através daqueles homens. Nós precisamos entender, irmãos, essa proposta de Deus e nos levantarmos, nos posicionarmos para os nossos dias, para executar a vontade de Deus para os nossos dias. Ser um instrumento que Deus quer usar para executar a sua vontade, cumprir os seus planos, cumprir os seus propósitos, porque para isso o Senhor nos levantou. Eu não estou falando que nós não devemos orar pelas nossas questões, não estou dizendo que nós não devemos lutar por aquilo que desejamos. Eu estou dizendo que a prioridade do nosso coração, ela precisa ser a vontade de Deus, o que Deus quer de mim, o que Deus quer de você. Filipenses capítulo 3, do versículo 1 ao 8, Paulo vai dizer que ele era um homem que, humanamente falando, era alguém que deveria ser honrado, porque ele era hebreu, ele era judeu, hebreu de hebreus, ele era fariseu, ele era extremamente zeloso
dentro daquilo que ele fazia. E ele diz que tudo que ele tinha, tudo que ele adquiriu no decorrer da sua vida, ele agora tinha aquilo por esterco. Aquilo para ele não valia nada mais, porque ele entendeu que a causa mais nobre que um homem poderia lutar e trabalhar por uma causa mais nobre era a causa de Deus. Filipenses 3 está escrito: resta, meus irmãos, que vos regozijeis no Senhor. Não me aborreço de vos escrever as mesmas coisas, e é segurança para vós. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão, porque a circuncisão somos nós que servimos a Deus em espírito, nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne, ainda que também pudesse confiar na carne. Se alguém julga que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei, fui fariseu, segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era ganho, reputei-o por perda, por amor de Cristo. Na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual abri mão de todas as coisas e as considero como esterco, para que possa ganhar Cristo. Paulo estava dizendo: eu não vou mais lutar pelas coisas dessa terra, porque o que é precioso é conhecer a Cristo, é lutar a causa de Cristo, é poder viver para Deus. Irmão, nós precisamos entender essa proposta de Deus para as nossas vidas, e lutarmos as lutas de Deus, e lutarmos para viver a vontade de Deus, e lutarmos para executar a vontade de Deus através de nós. Nós estamos egoístas demais, e querendo saber se Deus está do nosso lado ou não. Irmão, Deus não está do seu lado, Deus está do lado dele. Deus não está preocupado em fazer o que nós queremos, Ele está preocupado em cumprir os seus propósitos e os seus projetos. A gente vê o maior exemplo disso em Jesus, no Evangelho de Lucas, capítulo 22. A gente vai ver Jesus no versículo 41, 42, Jesus orando e dizendo para Deus: Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice, mas que todavia se cumpra a tua vontade e não a minha. Jesus estava já de antemão vendo o sofrimento que estava esperando. Jesus já sabia da humilhação que ele teria que passar. Jesus já sabia de toda a vergonha que ele teria que passar, de toda a dor que ele sentiria. Mas Jesus não teve a sua própria vida por preciosa. Jesus não lutou, não viveu uma vida querendo poupar a sua própria vida, lutar a sua própria causa. Jesus, ele foi fiel a Deus, obediente a Deus, foi experimentado pelo sofrimento, como diz a palavra, aperfeiçoado pelo sofrimento. Não teve por usurpação ser igual a Deus, antes humilhou-se a si mesmo, tomando forma de homem e morrendo morte de cruz. Jesus, ele deu o maior exemplo. Nós não devemos lutar por nós mesmos, pelos nossos quereres, pelos nossos achismos, pelos nossos desejos. O Senhor nos chamou para ser servos dele e viver para ele, e honrar a ele, e executar a vontade dele, ser um instrumento de Deus para essa geração, meus irmãos. Foi para isso que fomos chamados. Então aqui há uma revelação do que tinha no coração de Josué: invadir Jericó pelo seu povo, pela sua terra, pela sua gente, pela sua causa. E Deus falou a Josué: eu não estou aqui nem por causa do você e nem por causa dos teus inimigos. Eu estou aqui por causa do que Deus quer fazer. Eu sou o comandante dos exércitos de Deus, e eu estou aqui pelo que Deus quer fazer. A resposta desse homem, ela vem trazer para nós esse entendimento de que nós não podemos esquecer de que Deus é maior do que nós. A resposta desse homem: disse ele, nem uma coisa nem outra, mas vem agora como príncipe do exército do Senhor. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou e disse:
que diz meu senhor ao teu servo? Irmãos, isso aqui é tremendo. Por quê? Porque Josué estava cheio talvez de autoconfiança, porque os homens estavam temendo o seu nome. E esse homem vem: não, Josué, não tem nada a ver com você, Josué, é tudo por causa de Deus, é a luta de Deus, eu estou aqui para defender o que Deus quer fazer. Porque lá no Êxodo 3, Deus falou com Moisés, no Êxodo 3, e falou: eu vou ser contigo, Josué, eu vou tirar esse povo do Egito, e eu vou colocar esse povo lá em Canaã, em terra que mana leite e mel. Então Deus havia falado com Moisés que ia fazer, e Deus queria fazer naquele tempo. Então o homem vem dizer: Josué, não é por causa do ser, irmão, a gente precisa ter esse entendimento, irmãos, não é nada por causa de nós, é tudo por causa dele, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Nós não podemos esquecer disso. Quando esse homem fala essas coisas para Josué, Josué cai de joelhos na terra, ele se prostra diante daquele homem. A Bíblia diz: então Josué se prostrou com o rosto em terra e adorou. Irmãos, nós precisamos voltar a reconhecer que existe um Deus acima de nós. Nós somos arrogantes demais, irmãos, nós somos prepotentes demais, nós esquecemos que acima de nós tem um Deus todo-poderoso. Nós vivemos, a nossa geração, irmãos, é uma geração que vive segundo os seus pensamentos. Nós pecamos muitas vezes deliberadamente e não nos arrependemos dos nossos pecados. Nós vivemos a nossa vida e fazemos o que bem entendemos. Nós crescemos demais, amadurecemos demais, nós nos colocamos acima da causa de Deus. Irmãos, eu venho de uma geração extravagante, aonde os obreiros que pregavam a palavra, eles eram diferentes, eles eram até um pouco arrogantes, com seus relógios de ouro, com seus sapatos envernizados, com seus ternos alinhados, com suas botoeiras no paletó, com os grandes congressos, e gerou dentro de nós que crescemos nessa geração esse entendimento de que Deus tem que fazer o que eu quero, que eu tenho que ser abençoado, que eu tenho que pregar em grandes igrejas, que meu nome tem que ser falado, que eu tenho que ser o pregador, que a minha igreja está cheia porque eu estou lá. Nós crescemos demais, irmãos. Hoje um anel no dedo vale mais do que um joelho dobrado clamando a Deus. Um curso vale mais do que uma revista. Nós precisamos voltar para o nosso lugar e entender que acima de nós existe um Deus todo-poderoso, e que Ele é que governa todas as coisas, e que nós não somos nada. Irmãos, quando aquele homem diz para Josué: não, eu sou comandante do exército de Deus, Josué, um temor cai sobre Josué, e ele se prostra e ele reconhece: eu não sou nada. Ele adora a Deus, ele diz: o que o Senhor quer que eu faça? O que o Senhor tem para me falar? Irmãos, a igreja precisa voltar a se humilhar diante de Deus. A Bíblia vai dizer, Isaías 55, versículo 8 ao 11, que os caminhos de Deus não são os nossos caminhos, os planos de Deus, os propósitos de Deus não são os nossos, que Deus, Ele faz o que Ele quer, irmãos. O grande problema nosso é que a gente quer adaptar Deus à minha vida. Deus tem que se adaptar a mim. A gente coloca desculpas nos nossos pecados e culpa a nossa carne. A carne é fraca, Deus entende, Deus sabe que eu sou fraco, Deus entende. Não, irmão, Deus não sabe, Deus não entende. Deus sabe que a palavra transforma o homem, e a gente precisa voltar a viver pela palavra, diminuir para que ele cresça, como disse João Batista.
1 Pedro 5,6: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que no seu tempo Ele vos exalte. Nós precisamos voltar a andar arrependidos, irmãos, arrependidos dos nossos pecados, arrependidos da nossa arrogância, arrependidos da nossa soberba, de querer, de olhar para Deus e ver Deus como um atendente de balcão, que eu apresento o meu pedido e Ele tem que me servir. Nós precisamos voltar, irmãos, a nos humilhar diante de Deus e nos diminuir diante de Deus. Nós crescemos demais, irmãos, nós crescemos demais. Nós precisamos entender que o que eu faço pela graça de Deus. Presbíteros, pastores, obreiros, o que nós somos por causa dele, o que nós fazemos por causa dele. Você que é pai, seja pai para honrar o Senhor. Você que é esposo, você que é esposa, governe a sua casa, governe a sua família para a glória de Deus. Não pense que é por causa de você, não pense que não, irmãos, é tudo por causa dele, para a glória dele. Nós precisamos voltar e reconhecer que nós não somos nada. Ele tem que crescer, a vontade dele tem que prevalecer, os desejos, as convicções de Deus. Irmãos, Deus é muito misericordioso. Deus jamais ele muda os seus conceitos. Deus jamais muda os seus propósitos. Deus jamais deixa de ser quem Ele é. A gente vai ver o povo falando: nós queremos um rei. E Deus fala para Samuel: Samuel, eles não estão rejeitando você, Samuel, estão rejeitando a mim. E Deus dá um rei para governar o povo, mas só que mesmo assim Deus continua governando o povo, porque Ele levanta homens segundo o seu coração, homens que são governados por Ele, para governar o povo. Deus não muda as suas convicções, Deus não muda a sua essência. Nós é que dificultamos o trabalho de Deus. Irmão, o Espírito de Deus te diz essa noite: para de atrapalhar o trabalho de Deus para a tua própria história. Se renda à vontade de Deus. Às vezes o problema, às vezes a adversidade enfrentada por nós, ela é vista como uma obra do diabo, ela é vista com maus olhos por nós, porque achamos que Deus nos abandonou, Deus nos deixou. Nós rejeitamos o sofrimento porque achamos que não é a obra de Deus. Nós não queremos sofrer, nós não queremos chorar, nós não queremos a vergonha, a humilhação. Atribuímos tudo isso ao diabo, e às vezes é o próprio Deus executando a sua vontade na nossa vida para nos aperfeiçoar. Mas nós crescemos demais, irmão, e não conseguimos aceitar o que Deus quer fazer na nossa vida. E Josué, ele se prostra diante daquele homem, e isso o Senhor faz com que o Espírito nos lembre essa noite. Nós precisamos voltar a nos humilhar diante de Deus. E o versículo 15 diz: então respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué: tira os calçados dos pés, porque o lugar em que estás é santo. E Josué assim o fez. Irmãos, para a gente encerrar, o que Deus está nos falando é que nós não podemos esquecer da santidade da nossa missão. Nós não podemos esquecer. Eu ouvi um pregador pregando, Luiz Hermínio, e ele disse assim: nós não somos humanos vivendo uma experiência espiritual, nós somos espirituais, seres espirituais vivendo uma experiência humana. Irmãos, e isso encerra essa mensagem. Nós precisamos voltar a ter a consciência da santidade da nossa missão. Quando nós estamos na igreja, quando nós estamos cantando nos nossos cultos, quando nós estamos pregando a palavra de Deus, quando nós estamos orando por alguém, quando nós estamos falando da palavra, irmãos, nós precisamos entender a santidade daquele que nos chamou.
Josué se prostra diante dele e diz: opa, tira a sandália do teu pé, Josué, porque esse aqui não é um lugar qualquer. Deus está nesse lugar. Irmãos, o Senhor nos chama para voltar a andar pelo Espírito. A Bíblia diz no capítulo 9 de Daniel, que Daniel tem uma visão. Ele vê um homem, um ser espiritual, e os homens que estavam com ele não viram nada, mas correram de temor pelo que estava acontecendo. Eles não viram, mas eles perceberam que Daniel estava tendo uma experiência sobrenatural. E essa é a vontade de Deus para nós, irmãos. O Senhor quer que aonde nós estejamos, a gente tenha revelações espirituais. O Senhor quer que quando você cante no Espírito. Quando você pregue no Espírito. Quando você profetize no Espírito. Quando você vier para a igreja, entenda que esse não é um lugar qualquer, mas é um lugar espiritual. A igreja precisa resgatar a sua espiritualidade, entender que Deus é santo e viver em santidade, para que as coisas aconteçam diante dos nossos olhos. A gente viu no passado os homens, eles viam os anjos dentro da igreja, eles viam, eles tinham visões, eles eram arrebatados, eles tinham profecias, eles tinham revelações, as curas aconteciam, porque a igreja ela alcançou naqueles dias um nível de santidade. Ninguém fazia uma visita sem jejuar, sem preparar uma palavra. Ninguém orava por uma pessoa que não era serva de Deus, sem ter a intenção de libertá-la das garras do diabo. As coisas fluíam porque os homens tinham esse entendimento espiritual. Os cânticos que a igreja cantava no passado eram cânticos espirituais, que honravam a Deus, que glorificavam a Deus, que exaltavam a grandiosidade de Deus. E hoje nós cantamos hinos que exaltam o homem, que mostram um Deus que só trabalha para o homem, e não mostram um homem que trabalha para Deus. Nós precisamos resgatar, irmãos, a essência do que nós somos. A igreja precisa voltar a jejuar, a igreja precisa voltar a ter uma vida com a palavra, a igreja precisa voltar a orar, a igreja precisa voltar a subir o monte, a igreja precisa voltar a fazer as vigílias, a igreja precisa resgatar a sua essência de santidade, a sua essência espiritual, porque a igreja precisa de bons administradores, precisa. A igreja precisa de homens que tenham essa visão de administrar a casa, mas ela não pode perder a sua espiritualidade. A igreja precisa sim se adaptar aos tempos, precisa. A igreja precisa aderir a algumas coisas, precisa. Hoje nós temos aí na igreja os aparatos tecnológicos que fazem parte dos nossos cultos hoje. A gente tem visto aí que muitas coisas estão acontecendo, mas nós não podemos perder a essência, meus irmãos. Nós precisamos voltar a viver em santidade, arrepender dos nossos erros, reconhecer os nossos pecados, nos humilharmos diante de Deus e clamar para que o Senhor nos mova pelo Espírito, para que a igreja volte a ser igreja, para que Deus cumpra o seu propósito através de nós, nesses dias, os últimos dias da igreja na terra. Deus precisa salvar, Deus precisa libertar, porque a vinda de Jesus está próxima, e os instrumentos de Deus precisam ser homens e mulheres tementes a Deus. Nós precisamos diminuir, meus irmãos. Nós crescemos tanto, irmãos, nós ficamos tão arrogantes, tão soberbos, tão prepotentes, que nós temos a ousadia de muitas vezes sair da igreja, mudar de igreja, porque a gente acha que nós somos melhores do que a igreja, nós somos melhores do que as pessoas que congregam naquele lugar.
Quantas pessoas olham para os seus pastores e se consideram melhores do que os seus pastores? Quantas pessoas estão desprezando os homens e mulheres de Deus porque são arrogantes, porque cresceram demais? Quantos saem da igreja porque acham que aquela igreja não é para eles, se ofende com pessoas, não aceita o confronto, não aceita a diversidade, não consegue ficar perto de pessoas porque se acha melhor ou grande demais. Irmão, nós precisamos nos arrepender e voltar a ser seres espirituais. E quando nós olharmos para as pessoas, olharmos a necessidade delas, olharmos com o olhar de Jesus, clamar pela salvação das pessoas, clamar pela libertação das pessoas, expulsar os demônios das pessoas, ser um organismo espiritual. A igreja é uma organização humana e terrena, sim, ela é, mas ela é o corpo de Cristo, um ser espiritual que manifesta a glória de Deus nessa terra. Nós precisamos ter esse entendimento, meus irmãos. A Bíblia diz que Elias, diante dos profetas de Baal, antes de fazer qualquer coisa, ele repara o altar, ele pega 12 pedras e ele repara o altar. E se nós pararmos para pensarmos o que Elias estava fazendo, ele estava trazendo para o coração dos homens de Israel, do povo de Israel, a lembrança do poder de Deus. Lá no Jordão, quando eles foram atravessar o Jordão para invadir Jericó, tomar posse de Canaã, a Bíblia diz que Deus dá uma ordem para Josué. E Deus diz: Josué, pega 12 pedras, edifica um altar, e pega 12 pedras, edifica um altar, e lá no futuro, lá na frente, quando os filhos de Israel perguntarem o que essas pedras significam, você vai dizer: essas pedras nos fazem lembrar que com mão forte e poderosa, Deus abriu o Mar Vermelho, e Deus abriu o Jordão para o povo dele passar. Com mão forte e poderosa, o Deus Todo-Poderoso livrou Israel da humilhação e da vergonha. Agora, quando Elias está reparando as pedras, irmãos, ele não precisava falar nada, porque os mais velhos, os anciãos, eles começaram a lembrar. Talvez as crianças que estavam olhando aquele desafio diziam: pai, mãe, o que esse homem está fazendo? E os pais começaram a falar: esse homem está nos lembrando que existe um Deus no céu, Todo-Poderoso, que mudou a nossa sorte. Irmãos, não foi a oração de Elias, mas foi a ação do profeta em reparar o altar, em trazer a consciência dos homens de Israel à santidade de Deus. Aquilo era um mover profético, espiritual. Não foi a oração que ele fez que atraiu fogo, mas foi o mover que ele atraiu ao coração daqueles homens de arrependimento. Enquanto ele reparava o altar, os homens se arrependiam de lembrar que Deus era todo-poderoso e que eles estavam se prostituindo após Baal e os seus deuses pagãos. Ele trouxe uma consciência de santidade para aqueles homens, a ponto de uma nação clamar: só o Senhor é Deus. Irmãos, que esse seja o Espírito que nos mova nesses dias, que as nossas ações venham trazer a consciência das pessoas, a grandeza e o poder de Deus. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, que Deus nos abençoe para sermos a igreja desses dias, a igreja que vai alinhar-se à vontade de Deus para esses dias. O Senhor tem grandes coisas para fazer ainda nesses dias, e nós precisamos estar no centro da vontade de Deus. Deus abençoe cada um de nós, e que o Senhor traga essa consciência de santidade para nós, que a gente venha se diminuir diante do Senhor e não lutar as nossas próprias causas, mas que possamos honrar e glorificar o nome do Senhor. Deus abençoe.
cada um dos meus irmãos que estão ouvindo essa palavra, em nome de Jesus Cristo. So anytime you stop me, you want your